O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Lula toma posse com maior delegação estrangeira da história em posse presidencial brasileira. Notícia do dia 1º de janeiro, né? Que é o dia da posse aqui no Brasil, embora isso vai mudar, né? A partir da próxima posse, né? Vai ser dia 5. Isso. Né? Até para permitir maiores presenças estrangeiras, né? Porque, por exemplo, tem gente que fala que nem o Joe Biden e a Kamala Harris vieram porque não queriam perder o Réveillon, né? Mas, pô, vem pra cá, faça um Réveillon em Copacabana, lá, os fogos e tal, pô, mó bonitão, enfim. Mas, falando sério, né, tivemos a posse do Lula pro seu 3º mandato e foi a posse com maior presença, né, de delegações estrangeiras. O recorde anterior era do próprio Lula, da sua primeira posse, e também com mais representantes do que, pensando agora em chefes de Estado e chefes de governo, né, do que a Olimpíada no Rio, em 2016. Tá? A gente não vai passar aqui pela lista, né, de todos os presentes, enfim, senão a gente ficaria um tempão aqui. Mas queria mandar um abraço para os nossos parceiros do Eixo Político, que sempre recomendam o nosso trabalho, eles que estão fazendo um trabalho muito bom, estão crescendo muito, tá? E que eles queriam até convidar, né, a gente para comentar justamente as delegações estrangeiras durante a posse, né? Eles fizeram uma transmissão, né, na posse, tanto o Matheus quanto o Marcelo. E, infelizmente, não deu, porque demorei para ver ali, aquela coisa, né, tentar tirar umas férias e tal, enfim. Mas, novamente, tivemos uma presença bastante grande de representantes estrangeiros, não só representantes de esquerda, mas também representantes de direita, como o presidente do Equador, o Guilherme Lasso, né? Daqui a pouco a gente vai ter, inclusive, o referendo constitucional no Equador, que vai ser uma coisa, né, vai ser um divisor de águas para o mandato do Guilherme Lasso. E em comparação com 2019, né, as únicas ausências, né, de delegações estrangeiras foram Hungria e Israel, né, dois grandes aliados do governo Bolsonaro, né, inclusive naquela ocasião o Netanyahu foi o chefe de Estado mais incensado durante a posse, né? Inclusive teve um encontro antes mesmo, né, da posse, né? Que o Bolsonaro até errou o nome dele, né? Chamou de Netanyahu. Enfim, eu não sei se eu considero a ausência da Hungria uma ausência nessa altura do campeonato, né? Mas... Não, só para pôr em contraste, né? Enfim, também tem um pouco de birra porque eu achei os húngaros muito mal educados quando tá lá. Mas enfim, voltando, né, a gente teve uma presença bastante ampla. José Ramos Horta esteve aqui. Outros países mandaram seus, por exemplo, ministros de Relações Exteriores, como a Turquia, né, o Çavuşoğlu esteve aqui com uma grande comitiva, inclusive, de empresários turcos e tal. Quem trouxe essa informação foi a nossa queridíssima Monique Sohachevski, né? Sigam ela, a maior especialista em Turquia do Brasil. E você citou o presidente timorense, né? Da lusofonia só me chamou a atenção São Tomé e Príncipe e Moçambique, né? Que não enviaram representantes. Todos os demais países da CPLP estiveram presentes. E aí eu queria destacar, né, duas coisas. Um destaque negativo foi a presença do Felipe VI. Óbvio, vai estar em todas, prestígio, né? Não faz nada da vida. Arroz de festa. Pois é, né? Enfim, né? Então tá aí.
E eu achei muito curiosa a delegação do seu querido Uruguai, sim. Matias, porque, né, veio o presidente, o Lacalle Pou, de direita, que tá com a popularidade baixa, e os dois vice-presidentes vivos, os dois ex-presidentes vivos, o Mujica, que todo mundo identifica quando veio, o Mujica cumprimenta o Lula como, né, e aí, brother, tal. Mas também veio o Sanguinetti. E são representantes das 3 maiores legendas políticas do Uruguai, né? O Partido Nacional, que está no poder, o Partido Colorado, representado pelo Sanguinetti, e a Frente Ampla na figura do Mujica. Exatamente. Então, tava ali todo o espectro político uruguaio nessa posse. Então, eu achei isso muito curioso. Então, assim, novamente, a gente não vai passar pela lista de presença completa. Destacar, né, que, assim, os Estados Unidos não mandou exatamente, né, a maior presença possível, né? Veio a Debbie Haaland, secretária do Interior. Mas que daí tem uma questão simbólica, né? Porque ela acabou se encontrando com a Joênia Wapichana, e ambas são as 2 primeiras deputadas indígenas, né, de Brasil e Estados Unidos, então teve essa questão bacana também da vinda dela. E ela que é do Novo México. Você lembrou um aspecto muito interessante, mas ainda assim, né, talvez o Kamala ou o Blink, o Biden não viria. Não. Né, o Biden não viria. Sobre a posse, né, e o imediato pós-posse, meu caro Matias, destacar apenas, né, que a gente compartilhou, né, lá no Twitter o menu da recepção às autoridades estrangeiras, o menu elaborado pela Janja, né, a primeira-dama, Janja Lula da Silva. Quem trouxe o menu foi o nosso queridíssimo Daniel Hittner, que já foi entrevistado no Repertório. Várias personalidades ali participaram da elaboração do menu, né? E aí o drink da Bela Gil, né? Tudo olhou ali, né? Se você ler rápido, né? Enfim, eu não vou dar spoilers, né? Mas se você ler rápido o drink da Bela Gil, você vai... O A e o S estão muito próximos no teclado. Pois é. Então... mas aí quem quiser ver o cardápio inteiro pode dar uma olhada lá no Twitter do Xadrez Herbal. E aí nós tivemos essa recepção, e no dia 2 de janeiro, né, o Lula se encontrou com algumas das autoridades estrangeiras, né, as suas primeiras reuniões bilaterais empossado como presidente. Uma das autoridades estrangeiras com quem ele se encontrou no dia 2 foi o presidente da Bolívia, né, o Luiz Arce, o Lúcio Arce. Que também está com a popularidade bastante baixa, né? A gente vai chegar aí também. E o Lúcio Arce pediu para o Lula, né, cooperação para desvendar qual teria sido o papel do governo Bolsonaro no golpe contra o Evo Morales, ali, o processo das Jeanines, enfim, eventuais elos entre o governo Bolsonaro e o golpe na Bolívia. O presidente da Alemanha, né, o Frank-Walter Steinmeier, também se encontrou com o Lula. Depois de Brasília, ele foi para a Amazônia, né, visitou mesmo a Amazônia, fez lá não sei se é uma tirolesa e tal, ele tá com aqueles né, equipamentos tal, acho que foi uma tirolesa que ele fez, né? E anunciou o retorno do financiamento do Fundo Amazônia, né? Para a preservação da Amazônia. Outra reunião, essa um pouco mais complicada, e quem trouxe essa informação foi o nosso querido Jamil Chad. Daqui a pouco eu vou falar uma outra coisa sobre o Jamil Chad, mas o primeiro-ministro do Mali, né, o Choguel Kokala Maïga, esteve na posse e se encontrou com Lula, né? E, claro, gerou ali um certo, né, desconforto, porque o Mali é um governo, né, uma ditadura militar, atualmente governado pela junta militar, depois de um fenômeno golpista na África Ocidental. Assim como veio também a representação da Guiné, que passa por questão similar também. E, Guiné-Conakry, né? Só para especificar. Não que Guiné-Bissau também esteja vivendo os seus melhores dias, né? Mas 3 países ali, né, da África Ocidental, inclusive com fronteiras em comum. E o jornalista iraniano Abbas Aslani,
que é do Centro de Estudos Estratégicos sobre o Oriente Médio, seguido pela nossa querida Monique no Twitter, ele compartilhou uma foto muito interessante, muito curiosa, meu caro Matias. Porque na posse do Lula estavam o vice-presidente do Irã e o ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita. Tá? E eles tiveram uma conversa bilateral ali, uma conversa, né, às margens da posse, e muito se fala, né, de que a Arábia Saudita e Irã estariam buscando uma aproximação, estariam buscando, né, normalizar suas relações, e é um encontro interessante, um encontro bastante digno de nota, né, que pouco foi comentado. E repito, a fonte é o jornalista iraniano Abbas Aslani e um ouvinte nosso, eu não estou conseguindo achar, infelizmente, né, mas nos marcou no Twitter. Achei aqui o Carlos Ariel, tá? Então um abraço para o Carlos, eles nos marcou lá no Twitter, né, no post dele, para a gente justamente repercutir aqui no programa. Aí vamos, né, para esses primeiros dias de Itamaraty, né, aqui do nosso novo governo. Né, tivemos o discurso de posse, né, do Mauro Vieira, na segunda-feira, dia 2 de janeiro. O Carlos França, né, o ex-chanceler, foi um dos poucos ministros do governo Bolsonaro que participou da cerimônia de transferência de cargo, fez um discurso ali de despedida e tal. Né? O Mauro Vieira fez também o seu discurso de posse. A gente falou do Mauro Vieira um pouco no programa do final do ano passado. Né? Desejamos aí toda a sorte para ele, um ótimo trabalho para ele, embora, né, eu mantenha que tenha sido talvez uma oportunidade, né, um pouco deixada de lado, né, por conta da questão de você nomear uma chanceler mulher, enfim. Mas tivemos o discurso de posse dele, que foi um discurso muito interessante, e dentre, né, as primeiras ações do novo Itamaraty, você já tem claramente, né, um distanciamento em relação ao governo anterior, ao governo Bolsonaro. Né? Também tivemos a posse da Maria Laura da Rocha, que será a secretária-geral do Itamaraty. E nesse aspecto, Felipe, fica aqui meu agradecimento ao jornalista argentino Héctor Brondo, que pediu para eu falar, né, sobre a política externa brasileira a partir do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ele colocou, né, algumas aspas em previsões, né, com outros jornalistas da nossa quebrada latino-americana lá no diário La Voz del Interior da província de Córdoba. Ele é torcedor do Chacarita também? Não. Eu acabei nem perguntando qual é o time dele. Quem me passou o contato meu para ele foi meu amigo Nicolás Cabreira, que é torcedor do Belgrano. Né, tivemos também a posse da Maria Laura da Rocha. E algumas dessas primeiras ações, né, o Brasil emitiu uma nota, né, o Itamaraty emitiu uma nota no último dia 3, condenando, né, aquela visita do Itamar Ben-Gvir que a gente mencionou à Esplanada das Mesquitas. Também tivemos o retorno do Brasil ao Pacto Global para a Migração. Também tivemos, né, o Mauro Vieira falando no seu discurso que vai cooperar com o governo, né, nas pautas ambientais, nas pautas de meio ambiente. O Brasil nomeou o embaixador André Corrêa do Lago, né, para se dedicar exclusivamente à agenda climática, né, perante a comunidade internacional. Ele que estava na Índia e é conhecido por ser também um negociador de pautas climáticas. Então a gente já teve aqui essas demonstrações, né, de mudanças e de distanciamento. E na primeira participação brasileira no Conselho de Segurança da ONU, lembrando que o Brasil está no Conselho de Segurança da ONU, né, para o biênio 2022-2023, né, o Brasil também votou a favor, né, se manifestou, né, melhor dizendo, não foi um voto, né, mas se manifestou contra a visita do Itamar Ben-Gvir à Esplanada das Mesquitas.
Tá? Então, nota condenando essa ação, retorno ao Pacto de Migração, nomeação de um diplomata para a agenda climática e a manifestação no Conselho de Segurança da ONU. Né? Já temos aí algumas distâncias. Tivemos novamente na nomeação da embaixadora como secretária-geral do Itamaraty, que é o cargo mais alto, né, reservado à carreira diplomática. Tá? O chanceler ele pode ser um acadêmico, né, como já foi, pode ser um político, né, pode ser Fernando Henrique Cardoso, pode ser Francisco Rezec, então pode ser Aloysio Nunes, né, mas o cargo mais alto reservado à carreira diplomática é o da Secretaria-Geral do Itamaraty, que agora teremos pela primeira vez uma mulher, e também tivemos, né, a Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, né, que a gente vai trazer aqui para o repertório, inclusive, já convidei ela uma vez, mas não deu para combinar e tudo mais. Ela trouxe a informação de que a Maria Luísa Viotti será embaixadora do Brasil em Washington, que é a embaixada mais importante do Brasil. Será a primeira mulher a ocupar essa embaixada. E quando eu falei ano passado que tinham 2 nomes muito fortes para serem as ministras de Relações Exteriores, um dos nomes era da Maria Luísa Viotti, justamente. Tá? Que já chefiou a missão do Brasil na ONU, inclusive, né? Retornou da sua licença, porque ela estava no gabinete, ela era chefe de gabinete do Antônio Guterres na ONU, retornou dessa licença recentemente, e aí eu havia comentado, né? Enfim, então, de qualquer maneira, a embaixadora Maria Luísa Viotti será embaixadora do Brasil em Washington. Ela, sendo embaixadora de Washington, ela vai substituir o já exonerado, né, Nestor Forstner, né, já publicado no Diário Oficial, que era embaixador em Washington, e Olavista Ferrenho, né, ele responsável, né, ou irresponsável, né, pela condecoração ao Olavo de Carvalho, né, algumas declarações ali, né, completamente... Enfim, despropositadas. É que eu me sinto desconfortável porque eu não sou formado em medicina com residência em psiquiatria. Né? Mas umas alucinações. O governo brasileiro, né, confirmou que a delegação para o Fórum Econômico de Davos, né, que agora semana que vem, né, entre 16 e 20 de janeiro, será chefiada pelos ministros Fernando Haddad e Marina Silva, né, ou seja, o Lula não vai, tá? Então vai ser, né, o Haddad, ministro da Fazenda, Marina Silva, ministro do Meio Ambiente. Agora, novamente, para não dizer que tudo são flores, né, o Ítalo Nogueira trouxe na Folha de São Paulo que o Itamaraty está impedindo o acesso público a processos administrativos disciplinares já encerrados contra diplomatas sob a alegação do risco de divulgação de dados pessoais. E um desses processos é em relação ao embaixador aposentado João Carlos de Souza Gomes, que sofreu diversas denúncias de assédio sexual e moral, e o atual chanceler, o Mauro Vieira, foi uma das testemunhas de defesa dele, tá? E nesse processo teria, tá, supostamente, né, desencorajado denúncias, queixas contra superiores, tá? Então, o Ítalo trouxe essa informação na Folha de São Paulo. Esperemos, né, que isso seja revisto, né? Até porque, assim, você não está revendo esse pacotão do sigilaço, né? Então era qualquer coisa 100 anos de sigilo, qualquer coisa 100 anos de sigilo. Né? Transparência, né? Muito se fala de combate à corrupção no Brasil, mas sempre se fala de combate à corrupção sempre numa perspectiva classista e punitivista. Né? Nunca se fala de mecanismo de transparência. Tá? Você quer combater corrupção? Transparência, irmão. Sabe? Não tinha corrupção na ditadura militar. Não tinha transparência. Então você nem sabia qual era o dinheiro, para onde estava indo o dinheiro, da onde vinha o dinheiro. Por isso que você acha que não tinha corrupção, porque não tinha nem transparência na ditadura militar. Tá? Outra notícia da categoria Nem Tudo São Flores, né? O ex-porta-aviões em São Paulo, né, está sendo enviado, né, vai atracar em Pernambuco, porém no porto de Suape, né, especificamente, e o governo pernambucano, especificamente, rejeita, afirmando que não há nenhuma justificativa técnica ou ambiental para que esse navio embarque, né, devido à presença de amianto no casco. Vamos lembrar, o Brasil comprou
o ex-Foch da França, que tinha muita composição de amianto, fez reformas, diminuiu a composição de amianto na embarcação, mas ainda tem toneladas de amianto no navio, e por isso a venda do navio para desmanche na Turquia foi cancelada, porque você não pode, né, pela Convenção Internacional, você não pode comercializar amianto, e agora não sabe o que faz com o navio, tá? Lembra, meu caro Matias, quando aquele navio Cassino de Macau, entre aspas, afundou, e eu falei que era bom ver qual era a pólice de seguro? Eu não vou duvidar se o São Paulo... Putz, olha, rompeu o cabo aqui, ai meu Deus, ele afundou, nossa, quem poderia imaginar? Né? Porque assim, ele tá virando um abacaxi gigante, tá? Porque você não tem onde atracar esse negócio. Porque daqui a pouco aparece ali na Ponte Rio-Niterói. Pois é, entendeu? A empresa que comprou não consegue desmanchar, né? Você tem a presença da amianto. Ou então ele vai parar assim, não sei, acho que nem Bangladesh vai aceitar esse navio, sabe? Eu falo nem Bangladesh porque Bangladesh é um destino famoso de desmanche de navios devido às condições insalubres de trabalho das pessoas que trabalham no desmanche de navios lá, tá? No bom e velho virar gilete. E, finalmente, na categoria Nem Tudo São Flores, a gente mencionou o Jamil Chad e mandar um abraço para ele e nossa solidariedade, já que foi revelado no final do ano passado, né, que o Ministério de Relações Exteriores, então chefiado pelo Ernestão, né, tentou investigar, né, os elos do Jamil Chad com outros diplomatas. Né? Eu tenho alguns conhecidos amigos diplomatas, né? Que a gente nem acabou repercutindo, né? Justamente. Porque foi depois, já foi no recesso. Não, foi antes, mas é que tinha sido ali ainda no calor do momento, né? Mas realmente também tive conversando com um diplomata sobre isso, enfim. Então, assim, a gente se solidariza com ele e reforçar que queremos trazer o Jamil Chad aqui pra cá, até porque ele fica falando da ligação de política internacional com futebol por aí, e... Ele que é São Paulino, viu? Ele é São Paulino? Ele é São Paulino. Como de família árabe, eu achei que ele seria corintiano, não sei, é um estereótipo, mas... Não, né, depende, né? Geralmente, os sírios geralmente gostam de São Paulo por conta da bandeira. Então... Eu não sei qual que é a origem dele especificamente, né? Então, tá, não sabia que ele era São Paulino, eu realmente não sabia. Mas então tá aí, tudo bem, você se vingou. Tá feliz agora? Pronto, tá eu feliz? Tava esperando a oportunidade. Você sabe que a vingança é tomar veneno querendo que o outro morra, né? Tá? Seu Madruga me ensinou isso. Mas... aí a gente continua no Brasil, infelizmente, né, já que tivemos o Capitólio Caipira, né, no dia 8 de janeiro, em Brasília, né, por conta do discurso alucinado, biruta, né, completamente despropositado, extremista e fascista, né, de que é necessário o salvacionismo do Brasil, de que o Brasil precisa ser salvo de si mesmo, da sua própria população, de que a urna eletrônica é isso, aquilo, da fraude, daquilo, não sei o quê. E aí tivemos, tá? É bom deixar claro, uma coisa muito clara aqui, gente, independente de quem você votou, tá? Você pode ter votado no Lula, no Bolsonaro, no Ciro, na Tebet, no Péricles, em quem for. O último dia, 8 de janeiro de 2003, foi o dia da maior destruição de patrimônio público e cultural doloso da história do Brasil, tá? Da história do Brasil. Lembrando que doloso é com intenção. Isso. Né? Mas e o incêndio no Museu Nacional? Foi uma destruição com intenção. Tem lá o vídeo, tá? O departamento jurídico me obriga a chamar ela de aquela senhora, né? Dizendo vamos quebrar tudo, né? Tem um monte... isso é sensacional. As pessoas adoram produzir provas contra si mesmas, né? Digo mais, tem muita coisa suspeita também nessa invasão, assim, claro, todo mundo sabe disso, mas assim, né, sumiram alguns HDs muito específicos de alguns gabinetes, sim, né?
Tem caroço nesse angu, mas enfim. E outra coisa... E fica aqui nossa solidariedade ao Ricardo Stuckert, que eu acho que é o maior trabalhador brasileiro. O homem não para, porque ele teve também equipamento furtado. Lentes, drone. O drone, enfim. E o nosso solidariedade também é todos os trabalhadores que tiveram que limpar e tudo mais. E um outro comentário sobre tudo isso que eu queria fazer, meu caro Matias, é que o que aconteceu em Brasília se tornou um assunto mundial. Tá? Muita gente, vocês puderam acompanhar, né, nas redes sociais, que emissoras estrangeiras e tal, né, transmitiram, mostraram imagens, comentaram, né, convidaram brasileiros para comentar o assunto, imagens circularam, e também, né, governos se manifestaram sobre o que aconteceu, governos, associações. Nesse sentido, mandar 3 abraços. Né? Um para o nosso ouvinte Lucas Arnaud, outro para o nosso também ouvinte Thiago Félix e outro para os nossos amigos do antigo camarote da CPI, né, que virou camarote da República, que compilaram, né, reações pelo exterior, né, do que aconteceu em Brasília. E novamente foram lideranças tanto de esquerda quanto de centro quanto de direita, todas lamentando o que aconteceu em Brasília, né, classificando de atos antidemocráticos, de atos terroristas, né? O Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, que eu já falei aqui, que é um falcão, tá? Ele é do governo Biden, dane-se, ele é um falcão, tá? Lamentou, Lacage Pou lamentou, né? O Luiz Almagro, secretário-geral da OEA, que... né, teve diversos ali trocas de mensagens carinhosas com o Nicolás Maduro, né, ambos se xingando, lamentou. A OEA classificou os atos, né, como atos fascistas, né, inclusive. A OEA que teve uma reunião de emergência solicitada pelo Chile e pela Colômbia, tá? E classificou os atos como fascistas, inclusive, né? E esse comportamento, né, de salvacionismo, de você salvar o povo dele mesmo, de você acreditar em teorias da conspiração, quando a falta de evidência, né, se torna evidência do fato, que é sempre o processo de raciocínio da teoria da conspiração, né? Então, assim, você nunca vai ter nada suficiente que prove que a teoria, que a urna é confiável para essas pessoas. Ela quer desconfiar, né? Mas teve o recibo, né, da tentativa aí do TSE, né, de censurar o TSE, de estado de defesa no TSE, enfim. Guilherme Lasso se manifestou, Emmanuel Macron, López Obrador, tá, Antony Blinken, o governo peruano, enfim, o Marito do Paraguai, sabe? Então, assim, foi uma condenação geral, tá, gente? É importante falar isso por algumas coisas. Primeiro, para mostrar que, assim... Até a Meloni. Tipo, se a Meloni... A Giorgia Meloni da Itália. Teve alguém que postou assim, tipo, fascista, antifascista. Você foi, né, você foi direto, né? A Giorgia Meloni condenou o que aconteceu, né? A única pessoa que elogiou o que aconteceu foi Steve Bannon. Então, assim, amigo, sabe, revisita as suas prioridades. Você quer ficar do lado do mundo inteiro do Steve Bannon, tá? Mas falar dessa repercussão, meu caro Matias, é interessante para mostrar que, primeiro, caso essa tentativa de golpe, né, essa tentativa de melar e furtar o resultado das eleições, que certamente tem participação de gente graúda, tá? Ela tivesse sucesso, não ia ter reconhecimento internacional. Tá? O Brasil ficaria isolado no dia seguinte. E o Brasil é um país, amigo, é um país exportador. O Brasil, se ficar isolado internacionalmente, o seu pão vai quintuplicar de preço no dia seguinte. Tá? Deixa de maluquice de achar que o mundo inteiro vai abraçar um golpe fascista no Brasil porque está salvando a civilização judaico-cristã ocidental. Tá? Deixa de birutice. Segundo, além desse isolamento, é importante mencionar essa repercussão internacional, porque muita gente agora, muitos comentaristas de política, muitos jornalistas vão começar a falar, não,
porque o Lula tem que fazer isso, o Lula tem que fazer aquilo. O governo Lula, o Lula foi eleito para o seu terceiro mandato com uma margem apertadíssima de votos. Isso é óbvio, precisa ser lembrado. Tá? Não é um cheque em branco dado pela população brasileira, é importante mencionar isso. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro vai ter, pelo menos pelas próximas semanas ou meses, um respaldo internacional gigantesco. Tá? Por conta de você falar, olha, temos que lidar com essa tentativa de golpe, temos que lidar com reforma nas instituições brasileiras, enfim, o que for. O Brasil vai ter um amparo internacional muito grande, sim, tá? Pelo menos nas próximas semanas. Não estou falando que no fim do ano, tá? Se né, o Xandão tiver ainda no vigiar e punir gostoso demais, se ainda vai ter isso, mas pelo menos nas próximas semanas vai ter esse amparo. E terceiro, e aí é uma coisa muito interessante, meu caro Matias, o reflexo disso no exterior, especialmente nos nossos países próximos. Nós teremos, na nossa quebrada latino-americana, 2 eleições importantíssimas em 2023. Teremos eleições em outubro na Argentina, né, para eleger presidente, Câmara e 1/3 do Senado. E teremos eleições no Paraguai, no primeiro semestre, né, que envolve, inclusive, a gente já comentou aqui, a importância da negociação do Acordo de Itaipu. Então, no Paraguai, eu sinceramente não sei dizer, tá? Lembrando, o Paraguai não tem reeleição, então Marito não é candidato, né? Vamos ter um candidato do Partido Colorado e um candidato da Frente Ampla. Os candidatos, inclusive, já estão definidos. Pelo Partido Colorado vai ser o Santiago Penha, que foi ministro das Finanças, e pela Frente Ampla vai ser o Efraim Alegre, né? Que é um nome mais centrista. No caso da Argentina, né, a gente tem, em primeiro lugar... Lembrando que o Lugo também era de centro-esquerda, né? Porque fica essa coisa, né? O primeiro presidente de esquerda do Paraguai, mas vamos lembrar, o cara é um ex-padre, né? Mas aparentemente, o celibato acho que ele não cumpria, não. Não, daí são outros. Na Argentina, as candidaturas ainda não estão definidas, né? No campo da direita liberal, a gente vai ter a briga entre o Horácio Rodrigues, que é o chefe de governo de Buenos Aires, e o Maurício Macri, né? Para ver quem vai ser o candidato. E a gente o Larreta tendo mais favoritismo, né? Porque o Macri não cansa de queimar o capital político dele. E o Macri já foi derrotado. Né? Mas a gente tem o Javier Milei, que é o Bolsonaro da Argentina, né? O anarcocapitalista. Mas eu tenho certeza que no debate político eleitoral argentino, o que acontecer em Brasília vai repercutir, que vão falar, se o Milei chegar lá, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer fazer coisa parecida, ele apoiou esse negócio. Então, o que aconteceu em Brasília não é o Brasil é o maior país da América Latina, gente, em todos os critérios. Então, isso também vai refletir nos nossos vizinhos, o que aconteceu em Brasília, tá? Então, vai ser interessante ficar de olho. E vai ser interessante ficar de olho, inclusive, vamos supor, né, que seja o Horácio Rodrigues Larreta, que seja o candidato. Ele vai querer se distanciar do Milei, do bolsonarismo, da direita brasileira. Vamos lembrar que o Macri, ele assim que vencer, ele veio visitar a Dilma. Tá? Então, é interessante isso também. Essa repercussão internacional, essa ampla condenação do que ocorreu em Brasília, tem alguns impactos internacionais bastante interessantes da gente ficar de olho. Tá? Repito, esse provável respaldo, né, que o governo Lula vai ter pelo menos por algumas semanas, alguns meses, o impacto em outras eleições aqui na região e também a condenação do fenômeno do bolsonarismo, que vão perder, que vai perder, melhor dizendo, mesmo alguns dos seus possíveis aliados. É o que você falou, a Giorgia Meloni que se distanciar do Bolsonaro, sabe? E lembrando que o parceiro de governo da Giorgia Meloni, de coalizão, é o Matteo Salvini, o cara que recebeu o Bolsonaro quando o Bolsonaro foi à Itália. Né? Então, isso é interessante. Agora, também sobre a reunião da OEA, é interessante mencionar que o Brasil
deu uma esvaziada na reunião e não quis uma resolução para ser votada, para evitar a ideia de que haveria ali uma intervenção estrangeira ou para até mesmo diminuir o impacto dos atos golpistas. Tá? A ideia de que, não, isso é assunto interno, a gente cuida disso, né? A gente afasta aqui o Ibanez, né? O Ibanez, ele parece um bebê de 70 anos, né? Não, e ele com todo respeito. E ele é muito parecido com o atual intendente de Lima, da Opus Dei, o Rafael Lopes Aliaga, né? É um tipo físico muito parecido. Inclusive, uma das fotos recentes eu até confundi os dois. E aí, falando em bolsonarismo e nas relações brasileiras... E o Lopes Aliaga, que também é conhecido como Bolsonaro peruano, né? Pois que já virou esse adjetivo. Vamos lembrar, né? O Jair Bolsonaro não terminou o seu mandato no exercício da presidência. Ele não se tornou apenas o primeiro presidente a perder uma reeleição no Brasil, mas ele não terminou o seu mandato, tá? E aí ele foi para os Estados Unidos e agora tem o debate até mesmo se o Bolsonaro poderia ou não ser extraditado. E nessa seara, nesse contexto, né, nós tivemos o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Ned Price. Ele não se referiu nominalmente ao Bolsonaro, mas ele respondendo uma pergunta de uma jornalista, ele falou que, olha, quando se entra com o visto de diplomata ou chefe de Estado e a pessoa não está mais numa missão oficial ligada ao seu governo, esse visto ele deixa de vigorar. Então, daqui a pouco, qual vai ser o status do Bolsonaro nos Estados Unidos? Né? O Joe Biden ligou pro Lula no dia 9, ofereceu o apoio inabalável ao Lula, né? Até porque ambos, né, essa coisa de ambos estão lidando com golpistas e manifestantes e arruaceiros que tentaram tomar prédios públicos, né? O governo Lula, né, também já teria solicitado a extradição de outros apoiadores do Bolsonaro que estão nos Estados Unidos. Talvez um dos mais conhecidos dele seja o Alan dos Santos, né, que era o dono do Terça Insana. Não, Terça Insana é um show de comédia, né? Infelizmente, né? Mas enfim. E aí, nessa ligação do Joe Biden, né, retornando, foi confirmado que o Lula vai a Washington em fevereiro. Tá? Será a segunda viagem dele ao exterior. A primeira delas será agora, na próxima semana, quando ele vai à cúpula da CELAC em Buenos Aires, retomando a tradição brasileira da primeira viagem presidencial ser para a Argentina, né, tradição que foi interrompida pelo Bolsonaro quando ele visitou o Chile. Tá? E para a gente fechar esse bloco Brasil, meu caro Matias, infelizmente, né, no dia 29 de dezembro, faleceu o corpo, né, o ser humano que foi um dos maiores diplomatas da história brasileira, o Edson Arantes do Nascimento. Né? A gente não vai falar que o Pelé morreu, porque o Pelé é eterno. Né? O Matias já disse aqui no programa uma vez, e eu endosso completamente o que ele falou, a gente não era muito fã do Edson, mas o Pelé é patrimônio mundial, é patrimônio brasileiro, e vamos sempre defender o Pelé. E ele colaborou muito, né, para a imagem do Brasil, para a imagem positiva do Brasil, para a formação da identidade nacional brasileira. Né? Inclusive, eu e o Felipe, a gente nem conversou ainda sobre isso, né, porque a gente evitou de falar de trabalho durante essas últimas semanas, mas muita gente, claro, cobrou, né, Fronteiras. A gente ainda não conversou, mas tá em vista, né? Inclusive também sobre a Argentina, campeã mundial, enfim, isso tudo é por vir, né? O Fronteiras vai voltar em 2023, então a gente vai fazer quando for necessário, até porque uma homenagem como essa a gente não pode fazer de qualquer jeito, né? Exatamente. Até pensar em convidados, enfim, porque pensando na dimensão do Pelé. Então, teve uma vez que a gente
eu vou... Não é um exposed, tá, gente? Eu não quero... Não é uma indelicadeza, porque é uma pessoa que tem uma agenda muito corrida, é justamente isso que eu vou falar. Ele já tinha agenda concorrida, fica complicado. A gente uma vez convidou para falar sobre o Pelé, sobre esporte no Brasil, sobre questões raciais no Brasil, o Silvio Almeida. Mas agora ele é ministro. Então agora... A gente já tinha o contato, já tava, mas enfim. Pra quem não sabe, inclusive, o pai do Silvio Almeida foi goleiro do Corinthians. O Barbosinha. Que era, ele era apelidado de Barbosinha por quê? Por quê? Né? Por conta do Barbosa, goleiro do Brasil na década de 1950. Né? A ideia de um goleiro negro. Né? Porque o nome o Silvio Almeida não tem, né, Barbosa no nome. Né? Então, mas agora ele é ministro, né? E desejamos todo o melhor pro seu trabalho e tal. Ele que já foi entrevistado pelo lado B do Rio, aqui da casa, assim como o Alexandre Padilha, que é outro ouvinte da Central 3. Outro ouvinte nosso. Fica aqui a saudação a mais um novo ministro, né? Ele que participou do Roda Viva também essa semana. Então aí fica complicado para nós competir, né? Então, enfim, mas... A gente pode entrevistar, sei lá, o Terça Insana tá com tempo livre. Não. Mas eu não quero, tô de boa. Não vou nem de zoeira mandar um abraço pra ele. Até porque ele vai sair atrás da gente na rua em Nova York gravando e xingando, sei lá, enfim. Aí, meu caro Matias, a gente sai do Brasil e vamos começar, né, o nosso giro latino-americano, começando pela nossa vizinha Argentina, né, pelo fato de que a Argentina foi campeã do mundo. Todo mundo sabe disso, mas apenas repercutir aqui, né? A Argentina foi campeã do mundo no último dia 18. Muita gente agora vai dizendo que o Messi pode ser, né, seria o maior jogador de todos os tempos. Não é. E lembrando, né, a última coluna da Vivian no ano passado comentava, né, do estudo que dizia que países que ganham a Copa do Mundo, a sua economia cresce, né, no ano seguinte. Vamos ver se vai ser o caso da Argentina com o título de campeão do mundo. E uma coisa curiosa, né, tratando da diplomacia relacionada à Copa do Mundo, né, é que viralizou, né, as imagens em Bangladesh da torcida local pela Argentina, algo que vem desde 86, né, por conta do jogo contra a Inglaterra, naquela lógica do inimigo do meu inimigo é meu amigo, e a Argentina vai abrir uma embaixada em Bangladesh que estava fechada desde 1978, né? Então o Santiago Cafiero, chanceler argentino, já vinha em conversações com Abu Kalam Abdul Monem, né, o seu homólogo. Então tem muita gente bem ortodoxa nas relações internacionais que não gosta muito do soft power, né? Acha que é uma teoria vazia, enfim. Mas tá aí. Não tem como negar. Isso. E Bangladesh é uma das economias que mais cresce no mundo. Pois é. Sabe? É aquela coisa, eu não sei, não vou procurar agora, mas enfim, o comércio Argentina-Bangladesh hoje deve ser desprezível. Não, o Santiago Cafiero disse que durante 2021 foram 876 milhões de dólares que a Argentina exportou para Bangladesh. Pois é. Sendo que os produtos são óleo de soja, farinha, pallets, extração de azeite de soja, milho e trigo. Eu não duvido que dê para dobrar esse número. Sim. Sabe? Então, e claro, em números brutos, não vai ser tanta coisa assim, 800 milhões de dólares não é uma coisa que vai mudar completamente a economia da Argentina. Mas também não dá pra, sabe? É o tipo de coisa que enfim, faz todo sentido. Eu não fazia a mínima ideia disso que você trouxe aqui pra gente. E ainda na lógica do inimigo do meu inimigo, durante o jogo válido pela semifinal entre Argentina e Croácia, o Estrela Vermelha de Belgrado estava jogando pela Euroliga de basquete. E a torcida estava acompanhando o jogo ali no Alexander Nikolic Hall, em Belgrado, e começou a gritar Argentina, Argentina, quando soube que a vitória era iminente contra o seu rival histórico. Pois é, mas enfim,
né, muita gente que eu conheço torceu pra Argentina, né? Enfim, muitos conhecidos nossos. Só não me vem com aquele discurso de, não, vou torcer pela Irmandade Latino-Americana. Por quê? O corintiano não torceu pelo Palmeiras contra o Chelsea, pela Irmandade Latino-Americana, entendeu? Então, assim, não mete essa. Diz que tá torcendo pela Argentina porque é legal, porque gosta do Messi, porque gosta da Argentina, sei lá. Mas não mete essa também, né? Mas, enfim, voltando aqui, outras duas notícias argentinas, meu caro Matias. A primeira delas é que o país fechou 2022 com a sua maior inflação em 32 anos, tá? Inflação de 24,8%, tá? No total do ano, a maior desde 1991. E a outra notícia em relação à Argentina é que o Alberto Fernandes comentou no início desse ano que o governo argentino pode solicitar, né, buscar o impeachment, tá, do presidente da Suprema Corte, o Horácio Rosati, afirmando que a conduta dele não é condizente com o cargo. Tá? O impeachment de alguém do STF, né, da Suprema Corte Argentina, é um processo muito parecido como aqui no Brasil. Então, o que isso quer dizer? Precisaria, né, de 2/3 em ambas as casas do Congresso. Hoje, isso é muito difícil, para não dizer impossível, então provavelmente vai ser apenas uma declaração sem efeito prático, né, já que precisa de 2/3. Da Argentina, a gente cruza o ladeirão, vamos até o Chile, já que uma notícia de ontem, tá? Os 14 dos principais partidos políticos do Chile assinaram uma nota conjunta, tá, da esquerda à direita, se comprometendo a uma nova Constituição, tá, substituindo a Constituição do Pinochet. Tá? O acordo agora vai para o Congresso, onde é necessário 4/7, tá? Enfim, 4, né, pouco mais da maioria simples, né, 4/7, e que aparentemente será um voto tranquilo. Então, mesmo que o projeto, né, que foi elaborado foi rejeitado pelo voto popular, eles se comprometeram a uma nova Constituição, ou seja, é um novo projeto também, tá? Não é martelar o projeto à toa até que seja aprovado. O Gabriel Boric, né, o presidente do Chile, também anunciou que o seu governo vai abrir uma embaixada em Ramala, tá? Levando ao mais alto nível as relações com a Palestina. Né? Lembrando que nós temos uma comunidade de mais de 300 mil, né, palestinos e descendentes no Chile. A gente tem um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o Chile, onde você fala muito do palestino. E que esse movimento é anterior à Nakba, por conta da Primeira Guerra Mundial e da dissolução do Império Otomano, né? Muitos deles cristãos. São cristãos. E a gente trata, né, justamente disso no Fronteiras Invisíveis sobre a Palestina, né? Porque no sobre a Palestina? Não é tanto sobre o Chile, a gente até comenta, mas a gente fala mais especificamente no Fronteiras Invisíveis sobre a Palestina, né? Que o palestino muitas vezes acaba sendo uma representação nacional também, né? Enfim, e já teve inclusive jogadores chilenos de origem palestina que defenderam a seleção do país do Oriente Médio. Então a gente trata um pouco dessas questões lá, né? E é uma comunidade, além de tudo, numerosa, mas influente também, né? Porque é uma comunidade que enriqueceu também nesse período, né? Então estamos falando de grandes comerciantes chilenos, né? É algo similar ao processo que ocorre no Brasil, né? Que é abordado pelo nosso querido Diogo Bersito no livro Brimos, né? A gente tem os descendentes de árabes em geral no Brasil, né? Se tornam figuras muito proeminentes. Inclusive, assim, só pegar aqui os quadros políticos do estado de São Paulo. Isso. Né? Maluf, Alckmin, Temer, Haddad... Boulos. Não, eu não sei que instituto de pesquisa que já fez uma pesquisa projetando a eleição presidencial em 2026. E aí um dos cenários era Haddad e Tebet. Tipo, duas pessoas esqueci ainda do Kassab, Afif... Como é que você esqueceu do Kassab? Você vai sofrer impeachment. Se apoia do Kassab, você sofre impeachment, amigo. É isso.
Mas, enfim, brincadeiras à parte. Então, uma comunidade bastante influente e o Boric fez esse anúncio. Também no Chile, aí mais polêmico, né? O Gabriel Boric, no seu indulto de fim de ano, né, perdoou 12 pessoas que haviam sido presas devido ao estalido social de 2019, né, que 30 pessoas morreram, centenas ficaram feridas, né, que é o processo que levou à Constituição, inclusive. Dentre... E ele declarou que não são delinquentes, né? Foi essa a defesa do Boric para muitos dos seus apoiadores, né? Pois é, e também perdoou pessoas ligadas a grupos de esquerda radical, né? 3 pessoas que haviam sido condenadas ligadas a esses grupos. Isso gerou muita reação negativa, tanto da oposição quanto de dentro do governo. Aí, no último dia 7 de janeiro, a então ministra da Justiça, Marcela Rios, e o chefe de gabinete, né, do Boric renunciaram. Tá? A chefe de gabinete... Não, é o chefe. Posso ir? Pode ir. O chefe de gabinete do Boric também renunciou, Matias Meza Loperrandia. Tá? Para o Ministério da Justiça, o Boric indicou o advogado Luiz Cordeiro Vega, que é professor da Universidade de Chile. Tá? O Boric disse que reconheço que houve desencontro na execução da minha decisão de outorgar os indultos, tá? E assumo a responsabilidade. 2 principais partidos de oposição anunciaram que iriam apresentar uma denúncia formal contra a ex-ministra, né, pelo ato. Tá? Então, repito, pegou bastante mal. No caso, um dos integrantes de grupos radicais de esquerda, ele havia sido condenado por um assalto a banco em 2013, tá? Então, não foi uma decisão que passou de forma unânime, tá? É importante frisar isso, levando muita polêmica. Bem, antes da gente cruzar a fronteira com a Bolívia, uma última notícia em relação ao Chile é que foi publicado no último 4 de janeiro, no Diário Oficial, a lei número 21.524, que modifica o status do sufrágio, que deixa de ser facultativo para obrigatório, né, nas eleições populares, salvo as primárias, ao contrário da Argentina, por exemplo. Isso vinha no Chile, né, ocorrendo desde 2012, e a gente teve, né, uma queda de quase a metade do comparecimento dos chilenos nas últimas eleições. E aí do Chile, meu caro Matheus, nós vamos para a Bolívia, em que você que vai nos atualizar aqui, porque a justiça boliviana, no último dia 30 de dezembro, né, os últimos dias do ano, determinou a prisão preventiva por pelo menos 4 meses do Luiz Fernando Camacho, né, talvez o principal líder da oposição de direita, né, o governador do departamento de Santa Cruz, né, que você já explicou aqui algumas vezes, né, a diferença entre Santa Cruz e o altiplano, né, a região mais alta, né, o separatismo também que existe em Santa Cruz, e esse pedido de prisão foi decorrente, segundo as autoridades bolivianas, né, do fato de que diversos militantes do Comitê Cívico, que é a organização, né, é o partido do Camacho, teriam atacado, né, edifícios do governo boliviano, teriam causado depredações, vandalismos, e as movimentações financeiras do Fernando Camacho mostrariam que ele estaria ligado, né, a financiamento de atos golpistas em 2019, recebimento ilegal de dinheiro e seria um movimento de cerca de $635 mil, o que dá mais ou menos 4,5 milhões de bolivianos. Bolivianos, no caso, a moeda, não as pessoas. Né? Então tivemos a decretação da prisão do Camacho, e depois da prisão dele, por conta disso,
O ano na Bolívia começou com mais manifestações e bloqueios nas rodovias na região da província de Santa Cruz. Do departamento de Santa Cruz, peço desculpas, né? Que agora está governada, né? O principal aliado do Camacho é o Rômulo Calvo. Não sei se isso é um comentário sobre o penteado dele. Mas, enfim, essas são as partes factuais. Você nos contextualize e complemente, por favor, já que, né, a situação na Bolívia não está fácil. E você mencionou também anteriormente que o Lúcio Arce não está exatamente surfando numa maré de aprovação. Isso, enfim, o Evo Morales também acabou entrando na discussão, né, e disparou também contra os seus correligionários, enfim, e denunciou que houve plano de matá-lo, eliminá-lo, enfim. Também houve denúncias, né, de que juízes e fiscais teriam sido pressionados por partidários do MAS e movimentos afins com ameaças de chicoteá-los, enfim, está tudo muito ainda nebuloso, né, nesse processo na Bolívia, mas existem, né, evidências em contra o Camacho dessa participação dele no golpe de Estado de 2019. E também em relação à Bolívia e também em relação aos eventos de 2019, nos Estados Unidos, o ex-ministro do interior, o Arturo Murilo, né, aquele que balançou as algemas, dizendo que apreendeu Evo Morales, ele já havia sido condenado, né, por tráfico de influência. Ele, em outubro, né, havia se declarado culpado de ter aceitado subornos e tudo mais. E agora ele saiu a sentença, ele vai ficar 5 anos e meio em cana, né, 70 meses para ser mais exato, em cana nos Estados Unidos. Tá? E o governo boliviano já disse que vai solicitar a extradição, né, para que ele cumpra a sua sentença na Bolívia. Aí a gente vai pular o Peru, tá, gente, por enquanto. Vamos da Bolívia diretamente para a Colômbia, onde a vice-presidente, a Francia Márquez, afirmou na última terça-feira, dia 10, que a sua equipe de segurança desativou um explosivo colocado perto da casa de sua família no município de Suárez, tá? Num possível atentado, ela que já sofreu diversas ameaças, ela que era uma líder social, né, antes de se tornar vice-presidente, desde 2019. E também, nesse contexto, no penúltimo dia do ano passado, foi assassinado o concejal Oscar Rodrigues, que participou também da campanha eleitoral da chapa Petro e Francia Márquez no departamento de Nariño. E aí a gente teve uma coisa, né, meio constrangedora na Colômbia, que foi o seguinte, meu caro Matias, no dia 3, tá, o governo colombiano, no dia 1º... Aí, só me retificando, o crime aconteceu no dia 29, mas foi noticiado no dia 30, então peço desculpas também pela confusão. No dia 1º, nós tivemos o governo colombiano, né, anunciando um acordo de cessar-fogo com o Exército de Libertação Nacional, né, e por 6 meses, tá? E também com outros grupos armados, inclusive grupos paramilitares, tá? Aí o ELN disse que, olha, a gente está negociando, mas a gente não chegou a acordo nenhum, tá? E aí no dia 4, o governo colombiano teve que voltar atrás, tá? Dizendo que tem uma proposta, né? E que o governo colombiano está disposto a declarar o cessar-fogo e tal, mas ainda são necessários alguns detalhes. Então ficou um pouco constrangedor, né? Né? Porque assim, o governo Petro foi lá e falou: estamos aqui o cessar-fogo por 6 meses com 5 grupos armados. E aí os caras falaram: peraí, mas você combinou com quem? Porque a gente não assinou nada, né? Então
teve esse constrangimento. E tivemos, nessa semana agora, nos dias 9 e 10, na região de Puerto Rondón, no nordeste da Colômbia, combates entre o Exército de Libertação Nacional, ELN, e dissidentes das Farc, tá? Que terão deixado 10 pessoas mortas. Da Colômbia, a gente cruza a fronteira com a Venezuela, tá, meu caro Matias? Com 2 notícias. Primeira delas é que a Espanha vai restaurar suas completas relações com o governo Maduro e designou um novo embaixador para Caracas. Tá? O posto estava vago desde novembro de 2020, ou seja, pouco mais de 2 anos, e agora a Espanha anunciou essa retomada, dizendo que também pretende que seja um incentivo, né, às conversas entre governo e oposição no México. Como você sempre lembra aqui, né, a Espanha é o destino da maioria dos líderes de direita e de extrema-direita da Venezuela, né? Então, assim, se a Espanha, né, e das lideranças historicamente conservadoras, não apenas no passado recente, né? Então, assim, o fato é, a Espanha restaurar relações com o governo Maduro é muito simbólico, tá? Porque é um país que normalmente serve de destino e de ponto de pressão para grupos de direita da Venezuela. É claro que hoje a Espanha tem um governo de esquerda, com Pedro Sánchez, mas ainda assim, o Estado espanhol tem muito mais elos com a direita venezuelana. Então é uma notícia importante. E a outra notícia do início desse ano é que a Assembleia Nacional Opositora, né, ou seja, a Assembleia Nacional dos opositores, né, ao governo Maduro, ou seja, os grupos de oposição, a maior parte deles de direita, né, decidiram votar, né, com 72 votos dos 104 ex-parlamentares e líderes partidários presentes, para remover o Guaidó da presidência interina, né, da Venezuela, né, reconhecida por eles, tá? Dizendo que o processo político que se iniciou em 23 de janeiro de 2019 se debilitou e não é mais uma opção real de mudança, tá? Então, o Guaidó não é mais o presidente reconhecido pela direita venezuelana. Eles vão fazer uma nova eleição interna, né, a essas lideranças políticas, e muito provavelmente isso também está ligado ao processo de negociação entre Venezuela e oposição realizado no México. Tá? A ideia de que precisa tirar a ideia de que tem um possível substituto, um líder da oposição, né, e tudo mais. Então, essa é a segunda notícia. Da Venezuela, nós vamos para o Haiti com 2 notícias, meu caro Matias. Primeira delas é que o mandato dos senadores haitianos acabou. E não tem eleições. Então o que acontece? A gente tem falado que as eleições têm sido adiadas já tem anos, né? As diversas eleições no Haiti, né? Então o que acontece? Hoje, tá? A partir do dia 10 de janeiro, ou seja, já estamos no 3º dia, não existem lideranças haitianas que tenham sido eleitas. Todos eles, ou seja, e com mandatos vigentes, todos eles continuam nos cargos pelas quais eles foram eleitos anos atrás e continuam de maneira interina ou provisória até novas eleições. Mas os mandatos dos últimos 10 senadores que ainda tinham mandatos válidos expirou, chegou ao fim e não foram eleitos substitutos. E aí, junto com isso, o Canadá anunciou que vai enviar viaturas blindadas para as autoridades haitianas combaterem a violência de gangues. Eu me pergunto, se você tem um território em que você não tem direito às autoridades constituídas, quem vai controlar esses veículos? Você está jogando mais gasolina na fogueira. Né? Mas, não, e é querer lidar com violência com mais violência. Porque às vezes a violência ela não é a resposta, ela é a pergunta. Eu não lembro de onde é isso, mas enfim, eu não resisti.
Mas então, assim, ia repetir o padrão de anos anteriores, né? Para colaborar com a falência social. Né? Agora, uma coisa que poderia ajudar o Haiti seriam eleições e a França devolver aquela extorsão que fez no século XIX, né? Só dizendo. Do Haiti, vamos para Cuba, onde os serviços consulares, né, da representação dos Estados Unidos foram completamente restaurados depois de 5 anos de suspensão. Né? O governo Trump, em 2017, né, suspendeu os serviços consulares em Cuba, né, como parte ali dele desfazer tudo que o Obama fez. Né? Aí, de Cuba, a gente vai para o México, meu caro Matias, onde o ano começou, infelizmente, com violência, com 19 pessoas mortas em Ciudad Juárez, né, que fica bem perto da fronteira com os Estados Unidos, bem perto na fronteira, né? Em que uma prisão, né, ela foi atacada por diversos homens armados que queriam libertar parte dos presos, porém tivemos resistência dos policiais, tivemos violência entre grupos prisionais e no total 19 pessoas faleceram. Depois, no dia 13 de janeiro, a Suprema Corte do México empossou a sua primeira presidente mulher na história. A Norma Pina foi eleita por 6-5, tá? Mostrando aí um racha, né, dentro da Suprema Corte do México, ela que é uma crítica do López Obrador, do presidente. Tá? Depois continuamos, infelizmente, com violência devido ao narcotráfico, já que no dia 5 nós tivemos pelo menos 29 mortes, sendo 10 de militares e policiais e 19 de supostos membros do cartel de Sinaloa, né, um dos principais cartéis do México. Por quê? Porque as autoridades determinaram... Além de 35 efetivos de segurança com feridos e 21 detidos. Não, e uma imagem bizarra, que era um avião pousando, né, no aeroporto e troca de tiro rolando. Avião comercial, tá, gente? Porque teve um avião militar, mas avião comercial também, tá? Pousando no aeroporto e troca de tiro e gente que saiu ferida e tal. E o confronto começou porque as autoridades determinaram a prisão do Ovidio Guzmán, filho do Joaquim Guzmán, que você certamente ouviu falar pelo codinome dele de El Chapo. Tá? Ele foi preso, né, e enviado para a principal prisão do México, e o governo dos Estados Unidos solicitou, né, o seu envio para os Estados Unidos para ele ser julgado lá. E finalmente nós tivemos a cúpula, né, da América do Norte, a cúpula do USMCA, na cidade do México, envolvendo Joe Biden, López Obrador e o Justin Trudeau. Antes da realização da cúpula tripartite, o Joe Biden realizou uma visita bilateral ao México, né? Falaram sobre imigração, narcotráfico, comércio e tudo mais. E desse encontro, né, entre as 3 lideranças, nós tivemos talvez 2 principais notícias. Né? A primeira delas foi um novo acordo para combater a imigração irregular pela fronteira mexicana, né? Lembrando que hoje muitas pessoas que tentam entrar de maneira irregular nos Estados Unidos não são devolvidas ao seu país de origem, são enviadas ao México. E segundo, um acordo sobre a fabricação e a autossuficiência de chips de semicondutores entre os 3 países. Tá? Lembrando que, né, o governo dos Estados Unidos tem investido nisso e eles vão criar um fórum trilateral para a produção de semicondutores. E aí o que acontece? Né? Vamos trazer aqui um pouquinho de realismo pessoal. Isso quer dizer então que o México vai se tornar um grande produtor de chips? Não. Os Estados Unidos vai comprar os minerais do México para fazer os chips nos Estados Unidos. É só matéria-prima. Pois é, né? Boa e velha, né? Boa e velha exploração de sempre. Então, nós tivemos aí esses acordos.
E aí, meu caro Matias, aí sim, a gente vai do México para o Peru, né? Vamos ali pelo Pacífico, começando com uma notícia, né, mais inofensiva, mais divertida, mas que, usando novas técnicas, né, com drones e infravermelhos e tudo mais, pesquisadores anunciaram que descobriram mais 100 desenhos, tá, na planície de Nazca, no Peru, né, aquelas que são famosas por aqueles desenhos e formas pré-colombianas, né, que muita gente acha que foram coisas de ET e tudo mais, que uns anos atrás teve um caminhoneiro, filho de uma chocadeira, que ficou bêbado e estragou uma delas. A gente repercutiu aqui no programa. Isso. Acho que inclusive ele ganhou o peão isolado. Acho que foi. E essa nova pesquisa foi feita em parceria com uma universidade japonesa de Yamagata e descobriram mais 100 novos desenhos que são pouco perceptíveis a olho nu, tá? Por isso que, assim, se vocês forem ver as fotos, né, dessas novas pesquisas, vocês vão ver que eles reforçam o desenho, né, na arte gráfica e tal, porque eles são pouco visíveis a olho nu, porque foram cobertos pela vegetação, pela ação do tempo e tal, mas usando essas novas técnicas, descobriram mais 100 novos desenhos na planície de Nazca, e que, né, tem gente que acha que foram feitos por ETs. E, infelizmente, né, os protestos no Peru, depois da tentativa de autogolpe e prisão do Pedro Castilho, continuam, né, meu caro Matias? Nós tivemos no fim do ano passado, no dia 17 de dezembro, diversos ministros, né, o ministro da Educação, o ministro da Cultura, renunciando, né, naquele momento eram apenas, entre aspas, né, 17 mortes, tá? Nesse momento já são 50 mortes no total no Peru. Depois, no dia 20 de dezembro, foi feito ali um acordo, né, entre a presidente Dina Boluarte e o Congresso para antecipar as eleições para abril de 2024, embora algumas lideranças fujimoristas quisessem antecipação já para 2023. No dia 21 de dezembro, o Peru expulsou o embaixador do México no país, depois que o México oficializou o asilo, né, à família do Pedro Castilho, e disse que a oferta se estende ao Pedro Castilho, porém o Pedro Castilho está preso, né? Então seria necessário negociar um salvo-conduto, alguma coisa assim. A Suprema Corte do Peru, inclusive, negou isso, o Pedro Castilho continuou preso. No dia 26 de dezembro, as autoridades peruanas prenderam 3 generais da polícia sob denúncias de corrupção e um esquema de pagamento para promoção, tá? Então, assim, se você queria, né, sei lá, você era tenente e queria virar capitão, você tinha que pagar por generais, você tinha que pagar pro pessoal que tava lá em cima e tal, né? Aquela coisa bem cena do Tropa de Elite ali, de abrir a gavetinha, tem lá uma grana e tudo mais. E depois de uma série de mortes, inclusive, né, o massacre no último dia 9 de janeiro, nessa semana, no dia 10, foi anunciado que a presidente será investigada por assassinato e suspeita de genocídio, tá? E claro, essa é uma maneira de forçar uma renúncia ou um impeachment da Dina Boluarte, manter o vácuo de poder e então forçar talvez eleições ainda mais antecipadas. Vamos lembrar, não tem inocente no sistema político peruano, o sistema político peruano é falho por definição e quem controla o Congresso é a Keiko Fujimori, tá? Não é que assim, não é que tipo, sei lá, o padre Júlio Lancelotti, que é o líder da oposição, sei lá, o Drauzio Varela, não, é a Keiko Fujimori. E justamente, assim, os protestos tomaram essa proporção não por uma defesa apaixonada pelo Pedro Castilho. Claro que existem apoiadores dele, mas é muito mais uma insatisfação generalizada com o establishment peruano do que esse último fato político. Porque, justamente, né, o Pedro Castilho, vamos convir, não governou, porque o Congresso não deixou, e ficou naquele clima ainda de terceiro turno, estavam tentando derrubar ele o tempo todo, ele não conseguia formar gabinete, enfim, não teve governo, Pedro Castilho. A gente falou aqui, né, trucou, né, foi uma medida desesperada, que a gente até
também citou, né, a ironia histórica, né, dele justamente se aproveitar de um dispositivo legal criado com a Constituição do pai da Keiko, o Alberto Fujimori, para tentar ganhar uma sobrevida, porque ele viu que ele ia ser impeachmentado em algum momento, e criou toda essa situação, que é uma crise endêmica, né? O Peru hoje é ingovernável, então precisa ter uma reforma política, tanto constitucional também, mas como da organização, né? Quem sabe, né, criar uma Câmara Alta, né, porque a gente também citou isso, de que o Peru hoje é unicameral, só tem o Congresso, digo, a Câmara dos Deputados é o que forma o Congresso. Então, as pessoas que estão indo protestar na rua, principalmente no sul do país, né, porque tem essa questão socioétnica também, estão insatisfeitas com esses desmandos de Lima. Você está frio, você não passa. Bem, e para tentar, né, trazer mais elementos sobre a crise política no Peru, a gente conta com um correspondente legal, o Biratã Leal. E Matias, antes dos nossos ouvintes ouvirem o áudio do nosso querido Biratã, só para deixar claro, porque no início eu até tomei um susto. O Biratã vai falar que está preso no Peru. Não é que ele está preso detido, tá? Ele figura de linguagem. Isso, ele não conseguiu ainda voltar para o Brasil devido aos protestos. Então não se preocupem, não se assustem. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Xadrez Verbal. Aqui não é o Fronteiras Invisíveis do Futebol, mas talvez vocês se lembram de mim lá do Fronteiras, caso vocês fossem ouvintes do Fronteiras também. Tô aqui, não tô para falar de futebol, tô aqui para falar de Peru, de política internacional, porque eu estou no Peru neste momento. Eu vim passar férias no Peru e fiquei preso no Peru por causa dos confrontos que têm ocorrido no país nessas últimas 2 semanas. Só para pegar o episódio final, vários aeroportos, inclusive o aeroporto de Cusco, a cidade onde estou, a cidade onde o pessoal vem para visitar Machu Picchu, por exemplo, o aeroporto de Cusco foi fechado, então não dá para sair daqui para poder voltar ao Brasil. Inclusive, eu estou um dia a mais aqui justamente por causa disso. Mas vamos explicar toda essa história. Aí vamos voltar para o último episódio do Xadrez Verbal, ainda em 2022. Né, que falava das manifestações, dos confrontos que estavam ocorrendo em dezembro, a partir da prisão do ex-presidente Pedro Castillo. O Pedro Castillo era presidente, tentou dissolver o Congresso, acabou sendo preso por golpe de Estado. Quem assumiu foi a sua vice, a Dina Boluarte. Ela assumiu, só que ela se aliou ao Congresso para se manter na presidência. E daí os eleitores do Pedro Castillo se sentiram traídos e começaram a fazer manifestações pedindo pela saída dela e convocação de novas eleições. Isso foi em dezembro, aconteceram vários conflitos em vários pontos do Peru, 27 pessoas morreram no final das contas, e os confrontos só pararam porque estava chegando a época de Natal e Ano Novo, então resolveram dar uma trégua dos dois lados. Deram uma trégua, mas prometeram retomar as manifestações em 4 de janeiro. Quando essas manifestações foram retomadas, elas acabaram não pegando tanto, elas perderam o impulso, o embalo que tinham em dezembro. Elas foram muito mais fortes no sul do Peru, então cidades ao norte como Chiclayo, Trujillo, Lima, Lambayeque, acabaram tendo a greve geral que foi convocada, na verdade foram coisas muito pontuais, e pegaram mais no sul, na região de Arequipa, de Cusco e de Puno. Eu estou falando das cidades, né, de Arequipa, de Cusco e de Puno, mas também se refere aos departamentos de Arequipa, Cusco e Puno, que têm essas cidades como capitais. Tá? Porque os confrontos não são só nas cidades, é em toda a região, até porque muita gente do interior, que trabalha em comunidades no interior, tem participado disso, inclusive indo para as capitais para ajudar na manifestação. As primeiras medidas foram protesto na rua e fechar estradas, né?
A greve mesmo de parar de trabalhar, interromper a atividade econômica, não teve tanto, mas teve muito fechamento de estrada, mas um fechamento de estrada diferente do que a gente pode visualizar no Brasil. No Brasil, teve aqueles acampamentos que eram montados nas estradas para interromper a estrada e ficavam lá manifestantes bloqueando as estradas dias e dias e dias ali. Aqui no Peru foi diferente. Os manifestantes eles simplesmente pegavam muitas pedras, madeira, tronco, entulho, o que tivesse lá, lixos, aí jogavam no meio da estrada. Mas não ficava ali um grupo acampando para guardar o bloqueio. Então, em vários desses bloqueios acabaram sendo desfeitos de um dia para o outro. Às vezes o bloqueio acabava virando só um bloqueio de meia pista, então a outra pista continuava liberada. Então, atrapalhava o trânsito, mas o trânsito fluía. Estava acontecendo muito assim. Essa greve era muito mais no sul e não estava tendo tanto embalo assim. Por exemplo, o turismo não tinha sido tão afetado, assim, foi afetado no ponto que vários turistas cancelaram suas vindas ao Peru. Mas muitos dos passeios estavam acontecendo, então quem tem amigo que estava aqui no Peru, que estava pensando em ir e tudo, muita coisa ainda estava acontecendo, claro que com restrição, por causa de alguns bloqueios de estrada, tudo. O passeio para Machu Picchu, por exemplo, durante um tempo foi interrompido, mas depois foi retomado. O comércio funcionou normalmente, fábrica, atividade econômica em geral estava rolando. Menos no departamento de Puno, que é o departamento que fica na fronteira com a Bolívia, na altura do Lago Titicaca, só para o ouvinte ter uma noção. Né? Lá as coisas estavam mais graves. E o governo peruano estava acusando o governo boliviano de estar interferindo. Porque na região de Puno há uma comunidade muito grande de aimaras, de pessoas de origem aimara. No Peru são as duas principais etnias nativas, né, originárias do Peru, são quechuas e aimaras. Mas há muito mais quechuas do que aimaras. Os aimaras são mais fortes no sul, na região de Puno, e na Bolívia. Né? Então, há uma identificação de muita gente na região de Puno com uma identificação cultural com a Bolívia. Então, havia uma acusação de que o governo boliviano estava incitando isso até com a ideia de anexar a região de Puno e talvez até a região de Cusco em território boliviano. Houve essa acusação, teve congressista peruano pedindo que o governo decretasse que o Evo Morales estaria proibido de pisar em solo peruano por causa disso. O Evo Morales, obviamente, negou, mas ele também respondeu que essas manifestações eram legítimas porque o governo peruano não estava ouvindo a voz do seu povo por racismo. E esse uso do termo racismo é proposital porque muitas dessas manifestações e muitos desses grupos têm dentro do seu discurso o fato de a ideia de estarem sendo perseguidos ou de estarem sendo ignorados pelo governo de Lima por serem indígenas, por serem regiões em que a população indígena é mais predominante, a região de Puno, a região de Cusco, a região de Arequipa. Do que em Lima, em que, claro, há muitos indígenas, mas já há mais peruanos descendentes de europeus, de africanos, de orientais, japoneses, de asiáticos, né, de outras etnias. Então, havia até uma acusação de ser racismo e de que a vida dos indígenas do sul do Peru não vale tanto. Não vale tanto no sentido de que o bem-estar deles não é uma preocupação de Lima, e se eventualmente vai matar 27 nas manifestações de dezembro, o pessoal de Lima também não se preocupa muito. Então tinha muito esses dois lados desse discurso. Mas ainda assim, o governo peruano estava tomando uma atitude de vamos deixar rolar, não vamos para o confronto dessa vez, como tinha sido em dezembro. Em dezembro o governo foi para o confronto para tentar sufocar os protestos, morreram 27 pessoas. Dessa vez o governo estava deixando rolar. Então estava controlando, a presidente Dina Boluarte tinha um discurso de as manifestações estão pacíficas em sua maioria, o povo está apenas manifestando a sua insatisfação com o momento do país, que é uma manifestação legítima, e estava tentando ter um discurso um pouco conciliador para ganhar tempo. E de certa forma até estava funcionando, porque em várias regiões a greve estava praticamente acabando. Em Cusco e em Arequipa, principalmente, que são as duas principais regiões do sul do Peru,
Os bloqueios já tinham praticamente acabado, a atividade econômica voltou normalmente e até as viagens entre uma região e outra, que esse tinha sido um problema, né? Não dava mais para viajar de uma região para outra, as viagens tinham sido retomadas. Então estava ficando mais tranquilo. As pessoas estavam perdendo um pouco aquele embalo. Só em Puno que estava mais grave. Só em Puno que continuava o confronto mais sério. Até que, na última terça-feira, o governo decidiu ir para o confronto em Puno. E a coisa foi feia. 17 grevistas, 17 manifestantes foram mortos, quase todos com tiro, por bala, e um policial foi morto. Ele estava dentro de uma viatura que foi incendiada. Então, só para ter uma noção do nível da agressividade desses confrontos, né? Incendiaram uma viatura com um policial dentro e mataram 17 manifestantes na bala. Então, não foi nem de outras formas ali que pudesse de alguma forma ser considerada como acidental, por exemplo, num corre-corre. Não, foi na bala. Então, a coisa ficou muito séria. E o que aconteceu a partir disso? Os grupos que tinham convocado greve em outras regiões do Peru, que estavam perdendo um pouco de fôlego, aí retomaram. Então, as manifestações em Cusco, em Arequipa e em Ica, e em outras regiões do Peru, começaram a ficar mais sérias. Várias comunidades de trabalhadores do interior dessas regiões começaram a ir para as capitais, para fazer manifestações mais volumosas e mais agressivas. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Cusco, que talvez até tenha virado notícia aí no Brasil, do aeroporto fechado e de turistas presos. Porque as manifestações em Cusco, uma parte delas tentou invadir o aeroporto de Cusco. Eles não conseguiram, mas a tentativa, na forma como foi, fez com que as autoridades aeroportuárias considerassem inseguro manter o aeroporto funcionando, porque poderia acontecer da invasão acontecer. Então eles fecharam o aeroporto por 2 dias, né? Na última quinta e nesta sexta, ainda não sabemos como que vai acontecer a partir de sábado, domingo, como vai ficar a situação do aeroporto. Mas foi isso que aconteceu. Em Cusco morreu um líder sindical da cidade de Anta, e até pegaram o corpo dele numa passeata aqui no centro de Cusco, carregando o corpo dele e levando até o Instituto de Ciências de Cusco, onde ele foi velado, onde houve uma homenagem a ele. E agora a situação da Dina Boluarte ficou muito complicada, porque com as 17 mortes de Puno e mais uma morte de Cusco, já são 18 mortes, isso se não acontecerem mais algumas em confrontos em que estão rolando pelo sul do país. Grupos já se reuniram em Lima, também para fazer protestos em Lima. Várias entidades profissionais do Peru estão se manifestando, pedindo fim da violência das autoridades, pedindo investigação sobre as mortes em Puno e em Cusco. E então a situação da presidente Dina Boluarte está ficando cada vez mais delicada. Os pedidos continuam sendo de renúncia dela, renúncia do Congresso e nova Constituição. Eu não sei, ainda não dá para saber exatamente onde isso vai parar, mas o governo dela está cada vez mais enfraquecido, né? A estratégia inicial do governo de ficar parado, deixando o protesto acontecer, estava funcionando. Mas aí resolveram ir para o confronto em Puno, e daí a situação ficou muito feia. Voltamos a ter os capítulos de dezembro, e agora a situação soa cada vez mais insustentável aqui no Peru. Mas é isso, então. Obrigado aí pelo Felipe, pela oportunidade de voltar aqui ao Xadrez Verbal Corp para falar um pouco aqui com vocês. E boa sorte ao povo peruano, que no final das contas, para quem tem, assim, é uma questão menor, não é de política internacional, é mais de quem tem dúvida, quem tem amigo que veio para Cusco, está preocupado. Tem esses manifestos, estão atrapalhando o passeio do pessoal, mas no centro de Cusco o clima é de segurança. Tá? O povo peruano também parece bem determinado em separar o que são as manifestações e os confrontos ligados à insatisfação com o governo de ataques a turistas. Houve até ataques a grandes redes internacionais, então McDonald's ficou fechado, Starbucks ficou fechado, uma unidade do Marriott chegou a ser atacada, mas
não há animosidade contra turistas. Eu mesmo passei no meio, ao lado de manifestantes, perto de manifestação, e não houve qualquer animosidade em relação aos turistas em geral. E no centro, a ideia é dos hotéis, restaurantes, comércio funcionando com alguma restrição, mas funcionando e tentando de alguma forma atender a vários turistas que estão presos aqui em Cusco, que é uma cidade linda, então assim, você até está num lugar agradável e que você consegue passear, então não há riscos às pessoas que estão aqui, aí para que até preocupado com algum amigo, algum parente, algum conhecido que tenha vindo para cá, pelo menos em Cusco. Em Puno, acho que a situação já pode estar um pouco mais séria. Quem está lá em Puno talvez esteja sofrendo um pouco mais, tá bom? Até a próxima. Bem, agradecemos aí o tempo cedido pelo Biratã Leal, que está desfrutando de férias em família no Peru, né? O timing não foi dos mais acertados, que nem uma prima minha que tinha comprado passagem com antecipação para o Irã. Então tá passando férias no Irã também em meio a protestos. Mas assim como o Biratã também não passou por nenhum problema mais grave e inclusive tem elogiado muito a hospitalidade do povo iraniano.